muito bom. Eu vou tentar, fazer aqui um amarro disso que foi dito por vocês nos dois aspectos, psicológico e jurídico, até mesmo porque eu faço esse intercâmbio como psicóloga judicial, recebendo os processos, subsidiando os doutores, os senhores promotores e os senhores juízes, que estão aqui presentes, inclusive. Eu entendo, dessa fala de vocês, que devemos pontuar alguns aspectos que são muito importantes aqui hoje. Porque aqui nós temos profissionais do meio jurídico, do meio psicológico, temos aqui psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais, educadores, temos juízes, temos promotores, advogados, mediadores e outros profissionais de áreas distintas, E isso é muito bom e por isso que nosso evento está cada vez mais rico. Então, eu acredito que o primeiro ponto que devemos pontuar, que a escolha desse filme pela diretoria do ITTFAM, em primeiro lugar, é para dar conta de que o conflito vivenciado lá em 1973, num casamento, é um conflito que é vivenciado hoje no casamento. Cenas de um casamento, naquele cotidiano do casal, é hoje vivenciado no cotidiano dos casais. E são essas cenas de casamento que nós presenciamos, seja na nossa família, seja na família dos nossos amigos. Relações que começam com o par ideal, relações que começam dentro de uma perspectiva da idealização. O outro é lindo, o outro é contextualizado dentro daquele modelo do príncipe, porque ele atende ao seu desejo, ele atende à sua expectativa. Então, ele é perfeito, ele faz as coisas que você gosta, ele está no lugar que você precisa, no momento em que você precisa, ele atende perfeitamente tudo aquilo que você quer. E no decorrer da relação começam os buracos, Começam ali como uma esponja, começam as falhas. E esse outro, ele vai sendo descaracterizado, ele já não é tão bonito, ele começa a ficar barrigudo, ele começa a vestir uma roupa disforme, ele está feio, ele já usa o fio dental de uma forma que você não gosta, ele já está escovando os dentes de uma forma que você não gosta, ele deixa as coisas fora do lugar, e aquele príncipe vai se transformando num sapo, a barba dele é horrorosa, ele tem mau hálito, e no dia a dia a relação fica insustentável, E você começa a fazer exigências para tentar tampar, preencher esses buracos, essas esponjas que vão ficando ali na relação. Só que essas exigências, obviamente, elas não vão preenchendo essa esponja, esses buracos, Porque são exigências suas e o outro não vai se dando conta disso. Porque, na verdade, são necessidades suas e não do outro. Então, cada vez mais vai acontecendo um desencontro. E por isso que hoje recebemos no judiciário, relações fragmentadas, onde nós não conseguimos mais discriminar onde está o público, onde está o privado. Cada vez mais nós recebemos procedimentos judiciais em que não há uma discriminação entre o privado e o público. E não conseguimos identificar se essa discriminação é uma necessidade do ex-casal ou se é uma necessidade dos advogados. Porque muitas vezes as demandas elas vêm permeadas de tantas fantasias, de tantos ataques, de tantos elementos agressivos, que você não sabe se é um discurso daqueles que estão na separação ou se é um discurso dos próprios advogados para incrementar o conflito. Porque principalmente no meu setor, quando nós acolhemos essas pessoas com uma escuta diferenciada, quando tentamos fazer uma outra escuta para entender esse conflito, muitas vezes são revelados elementos que aquele discurso do processo não era o discurso dos clientes,
do ex-casal, porque o discurso real dessas pessoas, na verdade, era um discurso ainda pela ilusão do amor e não pelo desamor. Então o judiciário hoje está acolhendo essas demandas do desamor e, infelizmente, muitos profissionais não estão preparados para fazer essa leitura. É por isso que nós temos aqui o compromisso de debater com vocês os dois viés. Entender o que é o conflito, o que é a natureza do conflito, porque ele é da essência do humano. E nós nunca estivemos tão perto do que é viver o não humano. Eu acho que com todas as mudanças sociais, com toda essa mudança tecnológica, nós nunca fomos tão quase humanos como nós estamos sendo, né? As relações, elas estão banalizadas, as relações são voláteis, as relações são líquidas, os vínculos não são mais importantes, eles não são mais prioritários. Tanto é que a própria legislação acompanha essas mudanças. O divórcio está aí, você casa e divorcia a qualquer momento. Uma relação atrás da outra. Tudo facilitando, inclusive o jurídico facilitando esse elemento social. Então, pensando em todos esses elementos, talvez nós poderíamos partir para uma finalização, né? Dando a oportunidade, Cristiane, de você finalizar, até em função da fala do Joaquim, né? Se você quiser fazer algum fechamento nesse sentido, tá? Eu passo novamente a palavra a você. Para encerrar, eu penso que tenho que dizer, né, que por mais que a gente tenha todos esses elementos complicadores da nossa atualidade, a família ainda é sim um núcleo de desenvolvimento do ser humano, um núcleo necessário, né? Um núcleo que está lá na nossa Constituição, mas isso não é ultrapassado, na minha visão, porque dentro da família como instituição, o indivíduo se apoia, o indivíduo tem um aconchego, o indivíduo tem uma história. Embora a gente tenha toda essa volatilidade, né, esse amor líquido, que a gente não sabe se ele era gasoso e de repente ficou líquido e vai virar sólido, ou se ele era sólido e ficou, né? Mas enfim, faz parte da evolução nossa, nós temos que lidar com isso e tentar ajudar, né, dentro do possível, aquele que a gente recebe ali no nosso escritório, no Poder Judiciário, dentro do Fórum, no Ministério Público, no consultório, né, de acompanhamento, de terapia, de psicanálise, porque hoje a gente precisa desse suporte. Existe aí uma proposta de uma advocacia colaborativa em que o escritório ele oferece para o seu cliente todo esse suporte para que ele não tenha que litigar dessa forma tão desgastante, dessa forma tão exagerada dentro do Poder Judiciário. Porque me parece que muitas vezes o casal quer levar para o juiz decidir algo que eles próprios têm poder para decidir, têm capacidade para decidir. É a responsabilidade que eles precisam assumir para poder organizar. O juiz muitas vezes não tem, ou talvez na maioria das vezes, né, o que a gente escuta e com muito acerto, olha, a minha decisão pode ser pior, porque ele não conhece a realidade do casal. Ele conhece a realidade que os advogados trouxeram, que é uma pequena parte da realidade do casal. Mas o direito de família, penso eu que evolui, e evolui bem quando ele tenta causar esses tipos, oportunizar esse tipo de debate e olha para ele como um aspecto multidisciplinar. A família, né, a vida ainda é o nosso bem jurídico maior. E a gente leva a vida adiante através do nosso DNA. E o DNA é o prosseguimento da nossa família. E é por isso que me emociona muito estar aqui hoje, né, em terras mineiras,
porque aqui eu posso ter um contato, né, com aquilo que foi, né, a cultura da minha família paterna, que muito dificilmente consigo vir até aqui, porque o trabalho, infelizmente, ainda me absorve muito. Mas estou muito honrada, Marli, muito feliz, Joaquim, de estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Antes de Joaquim finalizar, eu também gostaria de complementar, né? Eu acho que até em função daquele esquema que eu coloquei no início e também na sua fala, não existe um modelo realmente ideal, né, de casamento, assim como não existe um modelo ideal de relacionamento. Mas acredito que a grande questão, talvez, hoje, de uma relação mais acertada, seja o desiludir. Se a gente desse conta de relacionar desiludidos, né, talvez as relações dariam mais certo. Né? Se o casamento fosse construído em cima de uma desilusão, você vê o outro como o outro é. Né? Você tem a coragem de viver essa desilusão mesmo, de não ficar iludido que o outro tem que ser parecido com você, de não ficar iludido que o outro tem que se comportar como você gostaria que ele se comportasse, né? Que ele tivesse a previsibilidade das suas necessidades no dia a dia, do cotidiano, né? Que ele tivesse que aparecer naquela hora, naquele horário que você quer que ele apareça, que ele tivesse que dar o telefonema no horário que você quer que ele telefone, que ele te mande flores no dia que você quer que ele te mande flores, que ele lembre da data no dia que você quer que ele lembre da data, né? O relacionamento, ele tem que se pautar nessa desilusão, porque só assim o outro existe. Porque se não houver essa desilusão, não existe o outro, existe um, né? Existe a cara metade, existe a alma gêmea, e aí é uma relação narcísica, e o narcisismo vem do mito do Narciso. O Narciso é aquele que se olha no rio e vê a imagem dele próprio refletida, lindo, maravilhoso. E você então nunca vai encontrar alguém, você vai sempre buscar você mesmo. E por isso que é melhor transar virtualmente. É por isso que ela não quer encontrar o homem virtual, porque ela vai ter que se desiludir. Ele vai ser um barrigudo, ele vai ter um mau hálito, né? Ele vai fazer exigências na relação, às vezes a posição não vai agradá-la. Então, não quer se desiludir. E nós temos que desiludir, porque senão as nossas relações, elas vão perpetuar como lá no modelo, enquanto nós estamos grudados no seio da mãe, eternamente iludidos, a boca no seio, o seio na boca, e só existe isso. Quando o seio sai da boca, a boca sai do seio, o que existe? Só choro. E por isso que somos eternamente chorões quando não temos aquilo que nós queremos, que é o outro que é a mãe. Então vamos desiludir. Bom, acho que você já falou tudo que tinha para ser falado, Você já falou tudo que tinha, né, para ser falado. Exatamente, eu acho que esse é o ponto, né, que eu tentei abordar. A questão do outro como uma parte separada de mim, né? O outro não pode ser do jeito que eu quero, né? E é interessante porque isso não é só nas relações amorosas. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu saí do consultório às 7h10 e aqui estava para começar às 7h30, então eu estava muito apressado, né? E vinha uma pessoa na minha frente andando muito devagar, né? Com o carro bem devagar. E eu fiquei ali, né, incomodado, porque o carro não saía da minha frente. E eu comecei a xingar dentro do carro. Pô, você não está com pressa, eu estou, né? Quer dizer, quem estava com pressa era eu. Ele realmente não estava com pressa, né? Mas dentro disso que nós estamos falando, eu quero que o outro, né, seja um complemento. Então, se eu estou com pressa, o outro também tem que estar com pressa, né? E é lógico que nas relações amorosas a gente está sempre esperando,
né, o outro como eu gostaria que fosse, né? E é aí que entra toda essa questão. A frustração é que leva ao crescimento, né? Então precisamos ser frustrados, precisamos perder o seio da mãe, né? E entender que em todo casamento, em todo namoro, existe dor. E aquilo que a Cristina falou muito bem, para o bem dela, né? Frustrações, decepções numa relação faz crescer, né? Às vezes tem que chorar mesmo, às vezes tem que separar e depois volta, e é a vida, né? O que seria da vida se não fosse isso? A gente não teria os poemas, a gente não teria as músicas, a gente não teria a vida é isso aí. Enquanto você falava, eu me lembrei da minha avó que dizia que o amor é lindo até você comer um quilo de sal. Minha avó dizia isso, quer dizer, 1 quilo de sal demora muito tempo, né, para acabar. Então, enquanto você come 1 quilo de sal, você descobre o mau hálito, né, descobre todas as imperfeições, tudo aquilo que o outro é e que não te agrada, né? Então é isso.